Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Saca Só História. E antes de começar o vídeo de hoje, eu queria pedir para todo mundo que porventura entre no canal, assista os nossos vídeos, por favor se inscreva no canal. Nós estamos tendo muito acesso no canal, mas pouquíssimas pessoas estão se inscrevendo. A sua inscrição vai ajudar muito na divulgação desse canal para mais estudantes, para mais pessoas curiosas sobre a história, para mais pessoas que queiram aprender algo diferente. Então, conto com a sua ajuda. Se inscreva no canal, curta o nosso vídeo, faça qualquer comentário, nem que for um único emoji no nosso vídeo, para auxiliar na divulgação dele. Então eu conto com você. Vamos para o nosso vídeo. A ditadura militar no Brasil, instaurada em 1964 e encerrada apenas em 1985, foi um dos períodos mais dramáticos e contraditórios da nossa história. Foram 21 anos de autoritarismo, censura, perseguições políticas, tortura, mortes e desaparecimentos. Ao mesmo tempo, o regime construiu grandes obras, promoveu crescimento econômico em certos momentos e alinhou uma propaganda patriótica que tentava esconder a face cruel dessa repressão. Para compreender a ditadura, não basta falar apenas do golpe que depôs o presidente João Goulart. É preciso olhar no contexto internacional da Guerra Fria, para poder entender como os militares consolidaram o poder e analisar o chamado milagre econômico, além de refletir sobre a lenta abertura que culminou na redemocratização. Mais do que isso, é necessário lembrar os crimes cometidos pelo Estado, as vozes que foram silenciadas e a resistência que nunca deixou de existir. Este vídeo será um mergulho completo nesse período. Vamos percorrer sua história, desde o antes do golpe, passando pela consolidação do regime em seus anos de chumbo, até seu colapso e os caminhos da democracia. Então se prepara e saca só a história. O governo de João Goulart, o Jango, era um reflexo das contradições sociais do Brasil nos anos 1960. Vindo de uma tradição trabalhista, ele assumiu a presidência em 1961, após a renúncia muito estranha do presidente Jânio Quadros, mas já enfrentava forte oposição das elites políticas e econômicas. Para tomar posse, precisou aceitar um parlamentarismo provisório, tamanho o medo que sua figura despertava nos setores conservadores. Jango defendia reformas estruturais, conhecidas como reformas de base. A reforma agrária, para dividir terras improdutivas, a reforma tributária, para taxar os mais ricos, a reforma educacional, para ampliar o acesso ao ensino, e a reforma política, para ampliar a participação popular. Essas propostas, vistas por parte da sociedade como medidas de justiça social, foram interpretadas por setores conservadores como uma ameaça comunista. Tudo é ameaça comunista. Tudo. Sempre tem essa ameaça comunista. Ela nunca aparece. O contexto da Guerra Fria acentuava esses temores. Os Estados Unidos, que apoiavam governos militares e ditaduras em diversos países da América Latina, viam no Brasil um risco de que surgisse uma nova Cuba. Para evitar isso, investiram em desestabilizar o governo Jango. A Operação Brother Sun, uma ação norte-americana, deixou navios militares prontos na costa brasileira para apoiar os golpistas. Enquanto isso, internamente, a sociedade se dividia. De um lado, movimentos populares, sindicatos e setores progressistas apoiavam Jango. Do outro, as elites, parte da classe média
E a grande mídia fazia campanha pelo golpe, utilizando o discurso do perigo vermelho. O ápice da polarização ocorreu em 1964, quando Jango tentou avançar as reformas. No dia 31 de março, tropas militares marcharam sobre o Rio de Janeiro. Sem apoio das Forças Armadas para resistir, Jango partiu para o exílio. E pronto, o golpe estava consumado. Mas o que foi anunciado como uma intervenção passageira duraria mais de 2 décadas. E os militares rapidamente trataram de consolidar o poder. Para isso, criaram uma série de medidas conhecidas como atos institucionais. O primeiro deles, o AI-1, já cassava mandatos, suspendia direitos políticos e dava ao governo poder de intervir nos estados. O Congresso, ainda funcionando, foi submetido a uma série de limitações. A repressão aumentava gradualmente, mas o ponto de virada foi em 1968. Nesse ano, o país vivia uma onda de protestos estudantis, greves operárias e manifestações populares. Em junho, a passeata dos 100 mil no Rio de Janeiro levou multidões às ruas contra a ditadura. Levar 100 mil nas ruas naquela época era coisa difícil, hein? Os militares responderam com brutalidade. E em dezembro de 1968, o governo editou o AI-5, o mais duro de todos os atos institucionais. O AI-5 fechou o Congresso, suspendeu o habeas corpus para crimes políticos, permitiu a censura prévia à imprensa, à música, ao teatro e ao cinema, além de dar ao executivo poderes praticamente ilimitados. A partir dali, qualquer crítica ao governo poderia ser considerada crime contra a segurança nacional. É igualzinho hoje, né? Ninguém pode criticar o governo. Foi nesse contexto que a repressão política atingiu níveis brutais. Órgãos como o DOPS e o DOI-CODE foram responsáveis por prisões arbitrárias, interrogatórios violentos e sessões de tortura. Isso mesmo, tortura. Militantes de esquerda, estudantes, intelectuais, religiosos e até pessoas sem envolvimento direto foram perseguidas. Estima-se que mais de 20 mil pessoas tenham sido presas por motivos políticos. Centenas foram mortas ou desapareceram, muitas delas enterradas em covas clandestinas. A censura atuava em todos os campos. Jornais eram obrigados a retirar artigos críticos, músicas eram vetadas, como a famosa Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores, de Geraldo Vandré, peças teatrais eram cortadas, novelas eram editadas e até programas humorísticos sofriam com o controle. O regime queria sufocar qualquer pensamento crítico da população. Apesar disso, a resistência persistia. Alguns setores optaram pela luta armada, como a ALN, Ação Libertadora Nacional, liderada por Carlos Marighella, e a VPR, Vanguarda Popular Revolucionária. Esses grupos realizaram sequestros de diplomatas, atentados e ações contra o regime. A resposta do governo foi ainda mais violenta, exterminando tais organizações. Nos anos 1970, o regime atingiu seu auge do poder, especialmente durante o governo Médici. Esse período ficou conhecido como os Anos de Chumbo, marcados pela repressão mais dura e, paradoxalmente, por um forte crescimento econômico. O chamado milagre econômico brasileiro foi impulsionado por investimentos externos, obras públicas gigantescas e crescimento do consumo. O PIB brasileiro cresceu a taxas superiores a 10% ao ano. Grandes projetos foram erguidos, como a Ponte Rio-Niterói, a rodovia Transamazônica, Que nunca serviu pra nada, né? e a usina de Itaipu. A propaganda oficial vendia a ideia de um Brasil moderno, imparável. Campanhas como Brasil, ame-o ou deixe-o e Ninguém segura esse país incentivavam o patriotismo e tentavam mascarar a repressão. O futebol também foi usado como ferramenta política. A vitória da seleção brasileira na Copa de 1970 no México
foi explorada como símbolo de grandeza nacional. Talvez é por isso que hoje a política brasileira é tratada como futebol, né? Mas esse crescimento tinha bases frágeis. Ele foi sustentado por uma política de arroxo salarial, que mantinha os trabalhadores sem ganhos reais e um endividamento externo gigantesco. Enquanto alguns setores enriqueciam, a desigualdade aumentava. O Brasil exibia crescimento econômico recorde, mas, em contrapartida, milhões continuavam na pobreza. E atrás dessa cortina do milagre, a repressão seguia intensa. Tortura, assassinatos e desaparecimentos políticos continuavam ocorrendo. O caso de Vladimir Herzog, jornalista morto em 1975, nas dependências do DOI-CODE de São Paulo, mostrou ao mundo o lado obscuro desse regime. Ah, mas ele se suicidou. Dá uma olhada na foto pra você ver. Foi suicídio, certeza. Durante os 21 anos da ditadura, 5 generais assumiram a presidência do Brasil. Cada um deles teve características muito próprias, mas todos fizeram parte de um mesmo projeto autoritário. Então se mudava o presidente não era ditadura. Humberto de Alencar Castelo Branco, de 1964 a 1967. Primeiro presidente do regime, Castelo Branco buscou dar uma aparência legal ao golpe. Criou o AI-1, caçando centenas de mandatos, e implantou reformas econômicas que fortaleceram o capital estrangeiro. Seu governo foi marcado por austeridade e centralização. Defendia que a ditadura fosse breve, mas deixou uns instrumentos que a prolongariam. Arthur da Costa e Silva, de 1967 a 1969. Costa e Silva representava a ala mais linha dura. Sob seu governo, o regime enfrentou grandes manifestações sociais, como a Passeata dos 100 mil. Em resposta, decretou o AI-5 em 1968, mergulhando o país no período mais repressivo. Greves, sindicatos e a imprensa foram duramente atacados nesse período. Emílio Garrastazu Médici, de 1969 a 1974. Seu governo é considerado o auge dos anos de chumbo. A repressão foi máxima. Torturas, desaparecimentos e assassinatos políticos se multiplicaram. Ao mesmo tempo, o país viveu o milagre econômico, com crescimento acelerado, sustentado por endividamento e arroxo salarial. A propaganda oficial promovia slogans como Brasil, ame-o ou deixe-o. Ernesto Geisel, de 1974 a 1979. Geisel assumiu em meio à crise do petróleo e à desaceleração econômica. Foi ele que iniciou a chamada abertura lenta, gradual e segura, tentando controlar essa transição. Ele extinguiu o AI-5 em 1978 e reduziu a censura. Mas ainda assim ocorreram mortes sob tortura, como os casos de Vladimir Herzog e Manuel Fiel Filho. João Figueiredo, de 1979 a 1985. Último presidente militar, Figueiredo governou em um contexto de forte mobilização social. Sancionou a lei da anistia em 1979, permitindo o retorno de exilados, mas também garantindo perdão a torturadores. Enfrentou greves no ABC Paulista, a ascensão de novos partidos e a pressão das diretas já. Seu governo marcou o colapso da ditadura. Mas essa anistia era pra gente chegar na democracia, né? Não o contrário, como a gente vê hoje em dia, né? Esses 5 generais conduziram o país por 2 décadas, sempre mantendo o autoritarismo, mas com estilos distintos. Do endurecimento extremo de Costa e Silva e Médici, até a abertura controlada de Geisel e Figueiredo. Não era o Figueiredo que falava que preferia o cheiro do cavalo ao cheiro do povo? A partir da segunda metade da década de 1970, o regime começou a mostrar sinais de desgaste. A crise internacional do petróleo, em 1973, abalou a economia brasileira. O modelo de crescimento baseado em endividamento externo entrou em colapso. O milagre econômico acabou e o país mergulhou em inflação e recessão.
Nesse contexto, o general Ernesto Geisel iniciou um processo de abertura política que chamou de lenta, gradual e segura. O objetivo era controlar a transição, evitando rupturas bruscas. Houve relaxamento da censura, mas a repressão ainda ocorria. O assassinato de Manuel Fiel Filho em 1976, logo após a morte de Herzog, mostrou que os porões da ditadura continuavam ativos. Agora que tudo estava dando errado, eles queriam uma abertura lenta, gradual e segura, né? Nos anos de 1980, já sob o governo de João Figueiredo, o último presidente militar, a insatisfação popular explodiu. As greves do ABC Paulista, lideradas por sindicalistas como Luiz Inácio Lula da Silva, mobilizaram milhares de trabalhadores e desafiaram o regime. Movimentos estudantis e populares voltaram às ruas exigindo democracia. Em 1979, a lei da anistia permitiu o retorno de exilados políticos, mas também garantiu perdão a militares e agentes do Estado responsáveis pelas torturas e assassinatos. Foi uma anistia ampla, geral e irrestrita, que até hoje é alvo de críticas por ter perpetuado a impunidade. O clímax do processo de redemocratização ocorreu em 1984 com a campanha das Diretas Já. Milhões de brasileiros foram às ruas exigir eleições diretas para presidente. Embora a emenda constitucional não tenha sido aprovada no Congresso, a pressão popular foi decisiva. Em 1985, Tancredo Neves foi eleito presidente de forma indireta, marcando assim o fim da ditadura militar. A ditadura militar brasileira deixou um legado profundo e doloroso. Foram 21 anos de violência política, censura, desigualdade e autoritarismo. O regime perseguiu, torturou e matou cidadãos que ousaram sonhar com um país livre. Ao mesmo tempo, consolidou um modelo econômico que aprofundou a concentração de renda e lançou o país em dívidas que custariam décadas para serem superadas. A transição para a democracia trouxe conquistas, mas também contradições. A lei da anistia impediu a responsabilização dos torturadores. As vítimas e suas famílias ficaram sem justiça plena. Lembrar esse período terrível da nossa história não é apenas estudar o passado, mas compreender o presente. A democracia brasileira ainda é jovem. Só existe porque houve resistência, porque pessoas se arriscaram e até deram a vida pela liberdade. E é justamente por isso que a memória da ditadura precisa ser preservada, para que nunca mais se repita no Brasil. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi útil para você, curta o vídeo, compartilhe com o seu colega que gostaria também de aprender um pouco mais sobre a ditadura militar e não se esqueça de se inscrever no canal. A gente precisa de muitas inscrições no canal. Então, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.